E aí, beleza? Vamos aí, galera, começando com mais um vídeo aqui do Essa é Minha Cara. E um vídeo, cara, que eu realmente demorei para poder planejar, pesquisei bastante. Não quer dizer que eu virei um expert no assunto, né? Eu até coloquei meu óculos aqui, fiz questão de gravar de óculos hoje para parecer até mais culto. Não, tô brincando, galera. Mas o fato é que, assim, essa banda realmente exigiu pesquisa, porque é bom que eu conte, cara. No metal muita gente fala assim, metal extremo, ah não, mas é tudo barulho. Sei como é que você consegue escutar esse tipo de som aí, isso é tudo barulheira, ou isso é coisa do demônio, coisa do capeta, essas coisas assim, né? Então a gente ouve muito disso. Então, assim, o que diferencia muitas vezes o fã de metal? Ir atrás daquele que está ouvindo, entender melhor, procurar saber as letras. Ah, mas você não entende o que está falando só ouvindo? Vai ler o encarte, né? Vai procurar na internet, né? Que hoje em dia, né? Procurar para ver o que significam as letras e tudo mais, né? Isso é muito importante, isso acontece muito dentro da galera que curte o metal, e principalmente o metal extremo, né? E com essa banda eu tive que fazer isso, e foi uma viagem, eu posso dizer, muito interessante, muito bacana. Eu ouvi falar dessa banda, assim, vendo reportagem aqui e ali, o nome aparecia na internet em algum momento. Eu descobri que em algum dado momento eles abriram uma turnê do Soulfly, acho que foi talvez nesse momento que esse nome ficou mais na minha cabeça. E quando eu fui procurar realmente saber do que se tratava, eu achei interessante o som. Fui pesquisar, louco que sou, né, galera? Ou louco não, né? Mas como fã de metal vai entender. Quando a gente quer saber sobre uma banda, a gente realmente vai atrás, pesquisa, e acabei descobrindo que essa banda, que se chama Nile, isso mesmo, Nile de Nilo, do rio Nilo, lá do Egito. Essa banda de technical death metal, ou death metal, né? Só para simplificar, é uma banda que trata exclusivamente de egiptologia. Isso mesmo, cara. Egito Antigo, temas que envolvem aí esse assunto tão misterioso, tão às vezes polêmico e às vezes assustador, cara. Eu lembro quando eu era moleque que eu vi reportagens do Fantástico falando sobre a tumba de Tutankhamon, que não podia ser profanada, quem entrasse dentro da pirâmide ali, da tumba dele seria amaldiçoado e toda aquela coisa. Isso sempre me intrigou. É claro que crescendo eu deixei isso um pouco de lado, mas nem tanto. E aí, mas mesmo assim surgiu essa oportunidade, cara, de estudar, de ver um pouco mais sobre o Nile. E eu achei muito interessante, cara. Às vezes eu não gosto de ouvir algumas bandas de death metal e não gosto de black metal de jeito nenhum, porque trata muito da coisa de, ai, demônio, ai, capeta, ai, não sei o que, satanás, a força, né? Eu acho ruim isso para nossa alma, para nossa mente, para mim, pelo menos, acho bem desagradável. E então por isso que eu procuro também ir atrás das letras, né, para saber se, apesar do som me agradar, se as letras aí são, né, interessantes para você ouvir sem ter aquela sensação ruim. E o Nile eu fiz questão de dar uma olhada e achei muito bacana. Por mais que envolva essas coisas dos espíritos, dos demônios ali do Egito Antigo, não é uma coisa que tem essa influência no meu contexto aqui, pelo menos, tá? Tô falando demais, né? Mas vamos lá, cara, vamos pros discos aqui. O vídeo não pode ser muito longo, né? Pra não ficar muito maçante. O Nile é uma banda, então, eu fiz questão aqui, obviamente, de pesquisar. Uma banda que foi formada em 93, em Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O grande membro, o grande líder da banda, o formador da banda é o Carl Sanders, né? Vocalista, guitarrista, eletrista, um grande estudioso desse tema, né? Da egiptologia. E aí a banda foi tendo várias formações realmente no passar do tempo. Tem tiveram alguns membros aí que foram realmente o núcleo da banda no passar dos anos, por toda a discografia, né? Mas ele é o único membro constante do começo ao fim. Atualmente a banda tem no vocal, no vocal, além do Carl Sanders, né, nas guitarras, tem o Brad Paris, que é baixista e vocalista, e o Brian Kingsland, tá? Que também é vocalista e guitarrista. Essa formação entrou só pro último álbum, que eu vou mostrar já já. E o baterista é o George Collias, o grego George Collias, um monstro na bateria. O primeiro álbum dos caras foi lançado em 98, é esse aqui, ó. Vou passando aqui, tá? Pra não ficar muita coisa. São 9 discos gravados, foram meses para completar essa coleção e mais algum tempinho para poder entender aqui as letras e tudo mais. Então, primeiro, olha os títulos, cara. Eu acho muito foda isso. Cada título já é dá uma vontade de você ir atrás, saber do que se trata. Primeiro título aqui, ó. Amongst the Catacombs of Nefrenka. Ah, cara, entre as tumbas de Nefrenka, né, que é uma das deusas, talvez, uma das personagens, né, importantes dessa época do Egito Antigo aí. Então aqui, o primeiro disco, Among the Catacombs of Nefrenka, já é um disco totalmente direto ao ponto, né, sem muita, apesar de a banda ser chamada de técnica, de ser rotulada como uma banda de technical death metal, a banda ainda não era o death metal puro mesmo, que ainda não tinha muita, assim,
não era muito rebuscado o som dos caras ainda, porque era bem ao começo, era uma coisa bem crua. Aos poucos a coisa foi ficando mais forte, mais intrincada, com os arranjos e tudo mais. Mas aí, por exemplo, na sequência, você já tem um disco, quer ver, que eu vou mostrar aqui, Black Seeds of Vengeance, o segundo álbum dos caras, que saiu exatamente no ano de 2000, 2 anos depois. Black Seeds of Vengeance. Atenção às capas, hein? Verdadeiras obras de arte em vinil, isso aqui deve ser maravilhoso, tá? Verdadeiras obras de arte sem dúvida. Então, o primeiro, Among the Catacombs of Neferenka, e o segundo, Black Seeds of Vengeance, tá? Segundo álbum dos caras de 2000, esse já é um pouco mais rebuscado. E olha isso aqui, ó, como envolve muito também a música egípcia. Olha essa introdução. Uma coisa bem enigmática. Aqui não dá pra perceber tanto, mas mais outras faixas eu consigo mostrar isso pra vocês. E vem a destruição total, né? Muito peso, mas tem muita coisa, muita faixa, muitos interlúdios, faixas instrumentais que mostram bem, né? Procuram buscar mesmo essa cultura do Egito Antigo. Então nesse disco, por exemplo, o Black Seeds of Vengeance de 2001 tem essa introdução bem típica disso. No terceiro álbum dos caras, aqui você tem um exemplo legal, que eu peguei algumas faixas para poder exemplificar os temas que eles tratam. Por exemplo, nesse disco aqui, ó, In Their Darkened Shrines. Shrines é local sagrado, um templo, ou algo assim. Nesse disco aqui tem uma música chamada The Blessed Dead, os mortos abençoados. Isso era típico é uma faixa típica que mostra como haviam rituais específicos para pessoas mais abastadas, pessoas mais ricas, que tinham uma condição de passarem por rituais e terem uma passagem da vida para a morte abençoada de fato. Se você fosse pobre, você não teria esse direito a esses rituais, você era enterrado como uma pessoa qualquer. Agora, para o Egito Antigo, era importante você ter uma passagem da vida para a morte mais enriquecida também, né? Com rituais interessantes, com os deuses abençoando e toda aquela coisa. É um negócio muito interessante. Eu fui lendo e fui ficando louco, realmente. Aí você tem, na sequência, cara, qual outro disco? Depois do In the Darkest Shrines. Você tem o de 2005, Annihilation of the Wicked, que é justamente esse álbum aqui, que é considerado o melhor álbum dos caras. Tá? Annihilation of the Wicked. Grande álbum, saindo em 2005. Eu concordo que é um dos melhores, realmente. Gostei bastante, e até porque ele marca a entrada do George Kolias, baterista grego que eu falei agora há pouco, que manda muito bem, realmente. Ajudou no núcleo compositor da banda, junto com o Carl Sanders e com o Dallas, né, que eu ia falar agora. O Dallas é o cara que só saiu agora no último disco, Dallas Toller Wade. Foi guitarrista e baixista durante toda a carreira da banda até o último disco, que entrou essa formação que eu citei no começo. Tá? Mas aqui no Annihilation of the Wicked formou-se aí o grande trio de composição do Nile, então com Carl Sanders, George Kolias e Dallas Toller Wade. Tá? Nesse disco, então, Annihilation of the Wicked, aí você já tinha a banda já com uma sonoridade mais definida, juntando realmente esses elementos da música egípcia em alguns momentos específicos e o thrash, o death metal pesado mesmo com tudo. Na sequência que você tem em 2007, Itfallic. Cara, aqui os caras têm uma temática que envolve muito a adoração a alguns objetos fálicos, totens e coisas do tipo, cara. Olha a viagem, olha que coisa interessante. Então, Itfallic, isso aqui mostra muito não, dá uma passada por esse lado também da adoração, em alguns momentos aí, a objetos fálicos. Olha que doideira, bicho. E nesse disco vale lembrar que é uma banda que já cai, uma formação, um momento em que a banda cai um pouco mais pro death metal mais direto ao ponto, tá? É interessante, eu gosto, achei legal, porque às vezes eu gosto de uma coisa mais limpa de fato, né? Mais direto ao ponto, mas no caso do Nile eu entendo também a proposta de fazer as coisas um pouco mais rebuscadas, entendeu? Então vale muito a pena também esse álbum Itfallic de 2007. Lembrando, cara, que uma outra coisa importantíssima aqui do Nile, justamente pelo fato de ter letras muito complexas, muitas letras complexas, de ter termos na linguagem mesmo do Egito Antigo, a maioria dos discos, Itfallic não, mas a maioria dos discos tem descrições das letras, tem explicação das letras, explicação do que se trata, quem era aquele imperador, quem era aquele faraó, quem era aquele deus, é tudo muito bem explicado, isso é muito bacana, muito interessante. Isso você tem também, com certeza, no álbum Those Whom the Gods Detest. Quase confundi aqui. Those Whom the Gods Detest. Aqueles que os deuses odeiam.
Olha aqui, ó, álbum de 2009, outra capa maravilhosa, uma das minhas preferidas, se não a preferida. Nesse disco aqui, ó, tem a música Permitting the Noble Dead to Descend to the Underworld. Outra referência àquele lance de permitir que os mortos nobres possam ir para o submundo, para o outro mundo, né, para o pós-vida. Uma loucura realmente muito interessante aqui, se decifrar, né, destrinchar um pouco mais do que se tratam as letras do Nile. E aí você tem no disco de 2000, antes, né, claro, do Those Whom the God Detest, teve aquele que o pessoal fala que é o álbum mais fraco, mas eu não achei. É o penúltimo que eu comprei dos caras, né, o At the Gate of Setu, de 2012, mas eu não achei fraco não, cara. Eu acho talvez seja um pouco menos criativo, mas gostei também desse disco, muito bom. Saiu em 2012, tá? At the Gates of Setu. Muito bom disco. Mas aí o que eu queria destacar aqui, por exemplo, é outro título interessante, que tem uma outra faixa que vale a pena mostrar como exemplo das letras do Nile. Olha esse título aqui, ó, What Should Not Be Unearthed. O que não deveria ser desenterrado. Isso já causa aquele lance de certo susto, né? De certo mistério, certa polêmica. Aqui, ó, álbum de 2015, What Should Not Be Unearthed. Nesse disco aqui tem a seguinte música, Evil to Cast Out Evil, ou seja, o mal para poder apagar, afastar um outro mal. Ou seja, aqui, ó, é o chamado do Pazuzu, cara, chamado por Pazuzu, que é o rei dos demônios dos ventos, segundo a crença aí do Egito Antigo, para poder, por exemplo, proteger aquela região, aquele pedaço de terras de pragas de gafanhotos, por exemplo, ou outras doenças, quaisquer outras doenças que poderiam acometer essa cidade, essa região. Então olha só, mais um ritual, mais uma coisa que fazia parte da cultura egípcia. E finalmente o último, nono e último disco mais recente dos caras, que eu falei que conta agora com a nova formação, depois da saída do Dallas Toller Wade. Realmente foi uma surpresa a saída dele, depois de muitos anos, né? Ficou a expectativa sobre como seria esse último disco, mas saiu um bom disco. Eu acho que ele tem até umas pitadas, talvez pela entrada dos caras novos, né? Umas pitadas até meio de um pouco mais de HC, sabe? Aquela coisa. HC indo mais pro crust, lógico, uma coisa bem mais extrema, mas assim, um pouco menos técnico e mais cru em alguns momentos, passagens. Não que ele predominado por isso, mas ele tem mais passagens de um death metal beirando aí, né? Fazendo uma referência ao hardcore, ao crust, tá? Esse último disco aqui, ó, Vile Nilotic Rites. Olha aí, ó. São os ritos vis do Nilo. Isso mesmo, o disco que saiu ano passado, tá? E tem outra faixa que eu posso usar como exemplo aqui de interessante. Quer ver, ó? Snake Pit Mating Frenzy. Essa música, por exemplo, ela é baseada num dos filmes da série do Indiana Jones, cara. Baseada nos Caçadores da Arca Perdida, uma cena que tem aí várias cobras, o Indiana Jones tem que passar por um monte de cobras. Essa música foi inspirada nessa cena. O Carl Sanders foi atrás, saber por que tinha esse ritual ali do Egito com relação às cobras. Ele foi atrás de mais detalhes sobre isso e fez uma música pensando justamente isso. The Snake Pit Mating Frenzy. Então tá aqui, ó, esse último álbum até então, tá? O Vile Nilotic Rites de 2019. Essa música baseada, inspirada no filme do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Cara, então é isso. Espero que não tenha ficado muito maçante o vídeo, muito longo. Eu procurei passar mais detalhes o possível, né? Mas também não demorar demais. Então é muito interessante, cara. Se você gosta desse tipo de som, eu até vou colocar um pouquinho mais pra você ter uma noção do que se trata, cara. O negócio é pesado realmente, cara. Por exemplo, ó. Olha essa introdução aqui, ó. Do Annihilation of the Wicked. Se você gosta do gênero, gosta da música em si, já vale a pena. Se você gosta de rebuscar, de ir atrás, de entender um pouco melhor do que se tratam as letras, é o prato cheio, cara. Porque você estuda, tem um conhecimento sobre algo a mais, agrega valor a si mesmo, e ainda tem uma baita de uma diversão, do entretenimento, ouvindo uma banda foda demais. Olha essa introdução. E aí eu vou pular para Sacrifice unto Sebek. Destruição total. Um pouquinho mais pra frente para não ter perigo de bloquear. Blast Beat, né, cara? Pra dar e vender. Demais, demais. Não vou colocar muito mais para não ter perigo dos
né, dos copyrights me pegarem aí. Vamos lá. Então é isso, beleza? Nile, como eu disse, olha aí, essa dica pra você se não conhece, dessa banda muito interessante lá dos Estados Unidos de Technical Death Metal. É isso aí, galera. Depois a gente volta com mais um vídeo aqui do Essa é Minha Cara. É nóis!